25 de abril de 1974. Lisboa dorme em silêncio. Mas há homens acordados. Homens que conspiraram nas sombras. E há um general que, horas antes, ainda era Presidente da República. Um homem que tinha tudo e que está prestes a perdê-lo. Esta é a história de António de Spínola, o general que traiu Salazar. Mas a verdade é muito mais complexa do que isso. Porque Spínola nunca foi realmente leal. Era apenas bom demais para fingir. António Sebastião Ribeiro de Spínola nasceu a 11 de abril de 1910 em Estremoz. Não foi um rebelde. Foi exatamente o oposto. Educado no colégio militar durante a ditadura salazarista, Spínola internalizou uma coisa: ordem e hierarquia, lealdade absoluta ao regime. Voluntariou-se na frente russa durante a Segunda Guerra, lutou pelos aliados do fascismo. Subiu na hierarquia com eficiência militar inabalável. Em 1961, quando a guerra colonial rebentou em Angola, Spínola estava lá. Soldado de Salazar, completamente confiável, completamente leal. Salazar confiava nele, Marcelo Caetano confiava nele. Em 1968, Spínola foi pessoalmente nomeado por Salazar para o cargo mais importante do Império, Governador-Geral da Guiné-Bissau. Era uma honra máxima, uma responsabilidade de peso. E foi nela que tudo começou. Durante 5 anos, de 1968 até 1973, António de Spínola viu coisas que nunca mais conseguiu ignorar. Viu soldados portugueses morrerem em terra africana por uma guerra que sabia, no seu coração de militar, que era invencível. Viu as ordens vindos de Lisboa, ordens estúpidas, ordens de homens que nunca tinham pisado em combate. Viu populações civis destituídas, famintas, desesperadas. Mas Spínola era um militar pragmático. Era estratega. Começou a fazer algo extraordinário para a época. Contactou líderes africanos. O presidente do Senegal, Léopold Sédar Senghor. Conversas secretas, negociações diplomáticas. Spínola compreendia uma coisa fundamental. A guerra não se ganha com armas. Ganha-se com política. E a política portuguesa era invencível também. Quando regressou a Lisboa em 1973, Spínola trouxe consigo uma convicção perigosa. O Império tinha de cair. A questão era quanto tempo e a que preço. Mas em Lisboa ninguém queria ouvir isto. O regime estava em negação. Janeiro de 1974. Spínola é nomeado vice-chefe do Estado-Maior-General, o segundo cargo mais elevado nas Forças Armadas. Mas com um detalhe importante: é agora que ele começa a escrever. Secretamente, noites inteiras. Em fevereiro, o livro está pronto. Portugal e o futuro. Na tarde de 22 de fevereiro de 1974, o regime recebe como um golpe de punho. Porque Spínola não escreve como rebelde, escreve como insider. A questão é política, não militar. Portugal precisa de uma solução federativa. Negociação, não guerra. Isto, para Marcelo Caetano, é traição pura. Não é subversão, é pior, é verdade. Mas há algo que Caetano não sabe. Há semanas antes, a 22 de janeiro, Spínola teve um encontro secreto, no Palácio da Cova da Moura, a sede do Estado-Maior, com 2 capitães jovens, 2 conspiradores, Otelo Saraiva de Carvalho, Vasco Lourenço. E nessa conversa, uma frase mudou a história. Meu general, vamos esquecer o passado, temos assuntos mais importantes.
Spínola compreendeu na hora. Havia um golpe a ser preparado. E ele era a solução para os capitães. Não era um conspirador. Era uma saída política. 14 de março. Uma semana depois da publicação do livro, Marcelo Caetano tenta reafirmar controle. Planeia uma cerimónia de lealdade. Chama-a de Brigada do Reumática, porque maioritariamente é composta por generais idosos, reumáticos, conformistas. Quer que todos os chefes militares de respeito compareçam, que façam um juramento público de lealdade. Spínola recusa. Costa Gomes, outro general prestigiado, também recusa. É insubordinação clara, é desafio aberto. A resposta é imediata. Ambos são demitidos. Spínola, que tinha sido presidente da Junta de Salvação, que tinha acesso a toda a informação de Estado, que era uma das figuras mais poderosas de Portugal, é removido do cargo. Humilhação pública. Mas há algo que Caetano não compreende naquele momento. A demissão de Spínola é a melhor coisa que podia acontecer aos conspiradores. Porque agora, Spínola é livre. Spínola é perigoso. Spínola é uma vítima. E há 41 dias até à Revolução. 41 dias de comunicações clandestinas, de reuniões secretas, de planeamento. Spínola não é conspirador de frente, mas é a face visível, a legitimidade. Os capitães preparam o golpe. Spínola espera, observa e sabe exatamente o que fazer. Noite de 25 de abril. Spínola é contactado por telefone. General, é preciso que venha ao quartel do Carmo. Ele viste o uniforme, sai de casa, atravessa Lisboa que está a explodir de alegria. E quando chega, há multidões. Multidões cantando, multidões com cravos nas flores. Viva o general! Viva Spínola! Ele emerge como herói, recebe a rendição de Marcelo Caetano pessoalmente. A imagem fica Spínola como o homem que derrubou a ditadura. E, tecnicamente, é verdade, mas não como ele esperava. Dias depois, é nomeado Presidente da República. Pela primeira e única vez na sua vida, Spínola tem poder absoluto. Mas aqui está o problema. A revolução que ajudou a desencadear não é a revolução que ele imaginou. Os capitães jovens, Otelo, Vasco Lourenço, os outros, querem democracia radical, querem descolonização imediata, querem o fim do império completamente. Spínola quer uma transição gradual, quer preservar a estrutura, quer uma solução monarquista ou presidencialista conservadora. Os militares querem comunismo. Spínola quer ordem. Eles entraram em colisão. Em setembro de 1974, apenas 5 meses depois de ser elevado a presidente, Spínola tenta um golpe palaciano. Quer prender os oficiais radicais. Falha. A multidão sai à rua. O Carmo é cercado por populares armados. Os seus homens rendem-se. Humilhação número 2. Mas agora, uma coisa mudou nele. Spínola está furioso. Spínola acredita que o comunismo vai levar Portugal ao abismo. E Spínola vai fazer algo que a história o nunca o perdoará. 25 de novembro de 1975. Spínola tenta outro golpe, desta vez mais violento. Coordena uma operação de paraquedistas e pilotos da Base Aérea 3, em Tancos. O alvo? O Regimento de Artilharia Ligeira, considerado o coração do MFA. Spínola chega disfarçado com barbas postiças. Dirige pessoalmente as operações. Helicópteros e aviões atacam o regimento. Há tiros, há morte. Um soldado morre, mas novamente as unidades que ele conta não aderem. O MFA reage, a população cerceia. Os paraquedistas, enganhados, rendem-se. Spínola vê o golpe desmoronar-se em meia dúzia de horas. Foge de helicóptero para a Espanha. Depois vai para o Brasil. E aqui começa o último ato. De Madrid, Spínola contacta a extrema-direita portuguesa. Funda uma organização clandestina,
o Movimento Democrático de Libertação de Portugal, o MDLP. E o MDLP lança uma campanha de terrorismo bombista. Entre 1975 e 1976, o MDLP é responsável por mais de 200 ataques, 116 atentados bombistas, 123 assaltos a sedes, incêndios, ataques a disparo, espancamentos. Os alvos? Militantes de esquerda, comunistas, sindicalistas. Um padre é morto, uma jovem estudante morre com ele, Rosinda Teixeira é assassinada quando abre uma encomenda com uma bomba. Dezenas de mortes. Spínola nunca aperta o detonador pessoalmente, mas é a cabeça da organização. Ele financia, ele planeia, ele ordena. Este é o destino do homem que ajudou a derrubar a ditadura. De herói, torna-se terrorista. De libertador, torna-se tirano. Em 1976, a situação em Portugal estabiliza. As eleições de 25 de Abril marcam o fim do processo revolucionário radical. A direita democrática sobe, o comunismo recua. Spínola vê a sua chance. Contacta o Presidente da República da altura, Ramalho Eanes. Contacta o Primeiro-Ministro, Mário Soares, e consegue um acordo. O MDLP é dissolvido. Os ataques cessam. E em agosto de 1976, Spínola regressa a Portugal. Impunemente, sem ser julgado por terrorismo, sem ser responsabilizado pela violência, sem consequências. Vive mais 20 anos. Morre em 1996 e recebe funeral com honras militares. Honras militares por um homem que tinha sido terrorista. Esta é a ironia final, a traição completa da história. Mas espera, a pergunta verdadeira é diferente. Era Spínola realmente um traidor? Ou era apenas um homem preso entre dois mundos que não conseguia aceitar nenhum deles? Um homem que, durante décadas, foi criado para obedecer, que obedeceu, que foi promovido e que depois viu o sistema que o criou desmoronar-se e, ao tentar salvá-lo, ajudou a destruí-lo. Era ele um herói da revolução? Ou um cúmplice da ditadura que não conseguiu admitir a derrota? Era ele um patriota ou um terrorista? A história não oferece respostas fáceis, e talvez essa seja a verdadeira lição, que os homens que mudam a história raramente sabem se estão a fazer o certo, que as escolhas que fazemos ecoam em formas que nunca podemos prever, que a lealdade pode ser tanto uma prisão como uma virtude, e que às vezes a maior traição é a recusa em mudar, enquanto a maior mudança é uma traição. O general que traiu Salazar. Mas quem traiu quem? Essa é a história que Portugal ainda está a tentar entender.